Dizem que certas histórias nunca deveriam ser contadas, mas hoje você vai ouvir uma delas. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. Prepare-se, o medo está à espreita. A Casa das Sete Mortes é uma construção colonial localizada no centro histórico de Salvador, próximo ao Pelourinho. Ela data do século XVIII, época em que a região era marcada por brigas entre famílias ricas, presença forte da igreja, tensões entre escravizados, senhores e soldados e casos de violência abafados. A casa originalmente pertencia a um militar português de alta patente, chamado, umas fontes, Major José Gonçalves Santiago, embora documentos oficiais sejam muito escassos. O episódio que dá nome à casa teria ocorrido entre 1813 e 1820. Segundo fontes, houve 7 mortes simultâneas no interior da casa. As versões mudam às vezes, mas a mais comprovada e a mais contada é a versão do crime de ciúmes. O proprietário teria chegado em casa e encontrado a esposa com outro homem. Em um ataque de fúria, ele matou a esposa, matou o amante, matou 2 criados e matou 2 soldados que estavam ali, e depois se matou. A partir do século XIX, começam os relatos de fenômenos estranhos. Vultos. Os moradores afirmam ver uma mulher vestida de branco, um militar fardado e uma criança correndo nos corredores. Ruídos e repetição do massacre. Durante madrugadas de chuva, moradores disseram ouvir gritos, brigas, móveis arrastando, estampidos que pareciam tiros, sempre às 3h22 da manhã, segundo vizinhos. Pelo menos 7 famílias que tentaram morar lá afirmam que não conseguiam dormir, sentiam uma pressão no peito, que objetos se quebravam sozinhos, que portas se abriam e fechavam violentamente. Relatos de pessoas dizem que 2 padres foram chamados para benzer o local e não quiseram entrar, afirmando que a energia que lá tinha era pesada demais. Hoje, a casa ainda existe e é quase sempre fechada, não tem moradores. Fica entre pontos históricos importantes e os guias turísticos evitam mencionar a história completa, alegando respeito. A maior parte dos moradores do centro histórico não passa pela frente da casa à noite. Entre becos de pedra, janelas antigas e fachadas coloniais, existe um lugar que até os moradores evitam mencionar. Um endereço que carrega um silêncio pesado e um passado que se recusa a morrer. Temos então a história completa. Hoje, vocês vão conhecer a Casa das Sete Mortes, considerada por muitos a casa mais mal assombrada, ou bem assombrada, como preferirem, do Brasil. No coração de Salvador, bem perto do Pelourinho, existe uma casa do século XVIII, que parece deslocada no tempo. Turistas passam rápido, guardiões da história desviam o olhar, e moradores antigos recomendam: não pare, não olhe, não toque. A história conta que por volta de 1813, a casa testemunhou um dos episódios mais brutais da cidade. O proprietário, um militar português, teria chegado antes da hora e encontrou algo que não deveria ter visto. O que aconteceu depois foi um massacre. Em poucos minutos, 7 pessoas foram mortas dentro da casa. A esposa, o suposto amante, 2 criados, 2 soldados e, finalmente, ele próprio. Pouco tempo depois, começaram os relatos. Vizinhos ouviam discussões ao amanhecer, uma casa completamente vazia, gritos abafados e o som de algo caindo no chão. Alguns juravam ver uma mulher de branco na janela. Outros viam um soldado atravessando o quintal e desaparecendo na parede. Entre 1860 e 1980, várias famílias tentaram morar na Casa das Sete Mortes. Nenhuma ficou mais de 30 dias. Eles descreviam a mesma coisa: passos durante a madrugada, pressão no peito ao dormir, objetos quebrando e vultos que observavam em silêncio. Existe um fenômeno comum a todas as testemunhas. Às 3h22 da manhã, o massacre parece se repetir. Escutam portas escancarando, passos correndo, gritos que sobem de volume e, de repente, tudo para. Como se alguém tivesse morrido. De novo, e de novo, e de novo, e de novo. A casa ainda existe e continua de pé. E continua vazia. À noite, poucos moradores se arriscam a passar por ali. E quem passa, acelera o passo. Dizem que quem olha muito tempo para as janelas não gosta do que vê olhando de volta. A Casa das Sete Mortes carrega um segredo antigo,
um trauma enterrado, uma história que nunca foi completamente contada. E vocês, teriam coragem de entrar? Ou de passar ali às 13h22 da manhã? Ou da madrugada? A Casa das Sete Mortes tem 2 andares, um porão parcialmente soterrado, um quintal estreito e janelas altas de madeira e uma escada interna em L, muito citada em assombrações, e um sótão pequeno, usado como depósito no século XIX. Relatos indicam que as áreas mais ativas paranormalmente são o corredor do 2º andar, seria o local onde teriam ocorrido 2 das 7 mortes, o quarto da esposa, testemunhas dizem sentir um cheiro de perfume antigo, o porão, que é frio, anormal, mesmo em pleno verão baiano, a janela frontal direita. Moradores veem a tal mulher de branco. E baseado em relatos de moradores do século XIX, recolhidos por cronistas locais, a esposa é golpeada no quarto. O amante, morto na escada interna. Criado 1 tentou fugir e foi atingido no corredor. A criada 2 foi morta tentando proteger a patroa. O primeiro soldado tentado intervir. E o segundo soldado foi morto na entrada da casa. O proprietário foi encontrado no porão, sem vida. Após isso, vizinhos teriam ouvido um grito de mulher, muito longo, muito prolongado, seguido de um silêncio absoluto. Vestido branco, cabeça inclinada, testemunhas afirmam que ela abre e fecha os olhos. Os passos na escada, sempre entre 2h50 e 3h30. Pesados, como se alguém carregasse algo. Uma mancha que volta. Na parede do quarto principal tem uma mancha marrom, avermelhada. Pintores a cobriram inúmeras vezes e ela sempre volta no mesmo formato. Alguns moradores escutavam uma mulher sussurrando: "Não suba", mas a voz vinha do andar superior. O exato momento da morte do proprietário, às 3h22 da manhã, da madrugada, alguns moradores ouviram um baque forte no porão, como se alguém caísse, sempre no mesmo horário. Um professor que ficou 3 dias no local, em 1911, foi quem o contou. Um pesquisador português tentou passar uma semana na casa. No 3º dia, viu sombras no corredor, ouviu batidas no porão e fugiu, deixando livros e roupas para trás. Ele escreveu: "A casa não está vazia, ela respira." Um casal que se mudou em 1969, eles ficaram apenas 12 dias. A mulher adoecia sempre que anoitecia, com febre e calafrios. O marido dizia sentir mãos frias segurando seus pés. Um grupo de jovens nos anos 90. Eles tentaram gravar sons durante a madrugada. O áudio registrou passos, um choro de criança, se atentem nessa informação, e uma frase sussurrada: "Aqui não." Quem a encara por mais de 10 segundos vê alguém atrás de si, dentro da casa. A teoria do 8º morto. Aí é que entra talvez essa criança. Alguns acreditam que houve um 8º corpo, que nunca foi mencionado, e que esse espírito seria o mais agressivo. Seria o de uma criança? No 2º andar haveria um quarto que ninguém consegue manter destrancado. A chave gira sozinha, sempre. Mas por que a casa não é usada? São problemas estruturais? Não. São disputas judiciais? Não. Preço elevado? Também não. O motivo é simples: ninguém aguenta ficar lá, nem como morador, nem como comércio, nem como pousada. As poucas pessoas que tentaram descrevem insônia extrema, pesadelos repetitivos, sensação de ser observado e medo sem motivo. Vários abandonaram tudo às pressas. A casa hoje ainda existe, ainda está de pé, mas é evitada. E não tem moradores há décadas. Muitos guias turísticos simplesmente não param em frente. Alguns moradores cruzam a rua para não passar em frente. Quem vive por ali afirma: você sente que tem alguém na janela, mesmo quando não olha para cima. A Casa das Sete Mortes, ela fica bem no centro histórico de Salvador, região tombada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. A estrutura pertence ao conjunto arquitetônico colonial do século XVIII. Está na rua Vila Nova da Barroquinha, próxima ao Largo do Pelourinho. É uma área que, desde o período colonial, concentrou comerciantes ricos, casas grandes urbanas, tráficos de escravizados e diversas irmandades religiosas. A proximidade com igrejas e antigos cemitérios também alimenta a atmosfera sobrenatural do local.
É uma construção que segue o padrão das casas urbanas portuguesas do Brasil colonial. Tem 2 andares, janelas altas emolduradas, porão ventilado, típico de estruturas antigas da Bahia, pátio interno, quintal de serviço, onde parte da tragédia teria acontecido, portas com verga em arco, paredes de taipa e pedra. A maioria dos estudiosos lembra que a casa ela não foi construída como residência humilde, mas ela era típica de famílias abastadas, o que reforça o impacto da violência que deu nome à casa, e que teria ocorrido entre 1830 e 1850, período em que Salvador vivia revoltas populares, sabinada, balaiada, tensão entre escravizados e senhores, conflito entre comerciantes portugueses e brasileiros natos. O crime teria ocorrido da seguinte forma. Essa reconstrução ela foi baseada em relatos da época. O dono da casa foi descrito como um homem ciumento e de temperamento violento. A esposa ela foi morta a golpes após essa discussão, depois dele descobrir uma traição. 5 criados, 3 escravos e 2 empregados foram mortos ao tentar intervir ou fugir. E a discussão ela começou na sala principal. O dono, em fúria, matou a esposa. 2 dos criados tentaram proteger a mulher e foram mortos também. Os outros tentaram escapar pelo quintal, mas foram alcançados. O assassino teria sido encontrado morto dias depois. Alguns dizem que ele se auto-executou, mas outros que ele morreu de uma forma estranha, porque ele estava com uma expressão de terror. A polícia da época registrou o caso, mas parte dos documentos se perdeu, algo muito comum em Salvador devido a incêndios em arquivos públicos. Logo após o crime, funcionários encarregados de limpar a casa já começaram a relatar sussurros femininos, sons de passos no andar de cima, 3 sombras no pátio, choro de criança, apesar de nenhuma criança estar envolvida no crime, ao que se sabe. Mas lembram do 8º corpo desconhecido? Vizinhos antigos notaram que as janelas batiam mesmo fechadas, que o cheiro de vela apagada dominava a sala principal e que um vulto branco aparecia na varanda ao amanhecer. Na década de 40, a casa foi alugada por estudantes de medicina da Bahia. Eles ficaram poucos dias porque, segundo os depoimentos atribuídos a eles, ouvia-se gritos de mulher às 3 da manhã. Objetos mudavam de lugar. Portas trancavam sozinhas. Um deles acordou com marcas roxas nos braços sem explicação. Então eles abandonaram a casa de madrugada e nunca mais voltaram. Nos anos 1970, pesquisadores espirituais e um grupo ligado ao espiritismo visitaram a casa e eles afirmaram sentir quedas súbitas de temperatura, capturar ruídos na gravação nos EVPs, nos radinhos, e notar a presença de espíritos presos ao local por trauma. Detectaram pontos de energia instável no quarto principal, mas nunca houve confirmação científica. Mas esses estudos ajudaram a casa a ganhar uma fama nacional. Moradores da região afirmam que luzes se acendem e apagam sem ninguém dentro. Vultos passam rapidamente diante das janelas. Ruídos de passos. Visitantes dizem sentir pressão no peito dentro do local onde a esposa morreu. Guias turísticos evitam entrar. Muitos moradores simplesmente cruzam a rua ao passar em frente da estrutura, mas a estrutura continua de pé. O imóvel pertence a um proprietário privado, porém ninguém tem interesse na casa, em comprar ou alugar. A fachada é conservada para manter o valor histórico. A maioria dos vizinhos considera esse local amaldiçoado. A Casa das 7 Mortes inspira roteiros de terror, vídeos investigativos, lendas urbanas, turismo sombrio e estudos de parapsicologia, como o local mais mal assombrado ou mais bem assombrado do Brasil, segundo muitos pesquisadores paranormais. A casa se tornou um espaço de memória traumática, onde história e sobrenatural se misturam inseparavelmente. História que ninguém conta em voz alta. Dizem que antes mesmo do massacre, a casa já era amaldiçoada. A terra onde ela foi construída fazia parte de um antigo terreiro clandestino, destruído na década de 1700 por autoridades coloniais. No chão, enterraram não só instrumentos sagrados, mas também os corpos de muitos escravos torturados até a morte. A história conta que o primeiro morador, o homem que cometeria os assassinatos, não era apenas ciumento, violento
como a história diz, mas que ele seria um homem envolvido em magia negra lusitana, rituais de amarração, práticas espirituais que misturavam catolicismo, bruxaria portuguesa e restos profanados do antigo terreiro. O nome dele quase nunca é citado. Os poucos que ainda se lembram e contam as histórias dizem apenas o Senhor das Velas. Chamavam ele assim porque ele mantinha uma sala inteira cheia de velas pretas que queimavam noite e dia. Vizinhos relatavam que ao passar pela porta ouviam murmúrios, preces invertidas e algo como passos arranhando as tábuas. A esposa, uma mulher jovem e bonita, teria descoberto essa vida oculta do marido. Descobriu que o marido usava o sangue dela em rituais de submissão e que havia um livro proibido dentro da casa e que os escravos da residência estavam desaparecendo misteriosamente. E na madrugada em que tudo ocorreu, moradores da rua também relataram que a casa estava iluminada por uma luz vermelha, que os gritos foram seguidos de silêncio súbito, que o cheiro de vela derretida misturava a ferrugem. E algo como um cântico em língua desconhecida vinha da casa. Muitos dizem que o Senhor das Velas não matou a esposa por ciúme, mas ofereceu ela e outras vítimas, num ritual que exigia 7 vidas para selar um pacto de prosperidade eterna. Mas que algo teria dado errado no ritual. Algo recusou o sacrifício, algo devolveu. E quando as autoridades entraram dias depois, encontraram o corpo do dono da casa com o rosto retorcido, como se tivesse visto o próprio inferno subir da terra. Esses que relatam essas histórias dizem que o pacto foi rejeitado e o Senhor das Velas foi levado vivo, pela alma e pelo medo. 7 espíritos continuam presos ali. A esposa, que aparece chorando, mas não pede ajuda. Os 5 criados que vagam pelo quintal. E o mais temido, o Senhor das Velas, que nunca saiu. Os vizinhos mais antigos dizem que luzes vermelhas aparecem entre as frestas do piso, que velas pretas surgem acesas no pátio interno, mesmo sem ninguém dentro, e que o som de madeira arranhada ecoa durante a madrugada. E que para quem ousa entrar, a casa tenta repetir o ritual. Existe um quarto que nunca aparece em fotos modernas. Guia nenhum mostra, morador nenhum fala. E quem já entrou, jura que viu uma porta onde os outros dizem não existir nada. O foco da maldição, o ponto exato onde o ritual foi iniciado, o que aprisiona as 7 almas e mantém a casa viva. Dizem que quem dorme uma noite ali, sonha com o Senhor das Velas, acendendo 7 velas pretas ao redor da cama. Na 7ª, ele pergunta, qual lugar você ocupa? E quem responde, mesmo em sonho, fica marcado pela casa. Para sempre. Eu dormi na casa das 7 mortes. Existe um relato que foi encontrado em um caderno abandonado na Barroquinha, em Salvador. E diz o seguinte, vou ler para vocês. Eu não devia ter entrado naquela casa. Disseram que era brincadeira, que ninguém mais acreditava nessas histórias. Mas eu acreditava, e mesmo assim fui. Cheguei perto da meia-noite. A rua estava tão silenciosa que parecia morta. A fachada da casa era menor do que eu imaginava, mas havia algo errado nela, como se as janelas fossem olhos fundos demais. Quando empurrei a porta, ela abriu sem esforço, como se estivesse esperando. O primeiro impacto foi o cheiro. Não era pó, nem mofo, nem madeira velha. Era cheiro de vela, recém-apagada, forte, fresco, presente. Fechei a porta atrás de mim. O ar ficou pesado. Foi como entrar em um lugar que guarda a respiração própria. A casa sabe que você chegou. Caminhei alguns passos e ouvi o primeiro ruído. Toque, toque, toque. Não era goteira. Não era madeira. Era passo. Passos lentos arrastados. Como alguém caminhando com os pés descalços no andar de cima. Meu corpo inteiro arrepiou. Mas eu ainda não tinha visto nada. E o pior sempre é o que não se vê. Subi a escada com a lanterna tremendo na mão. A cada degrau, o som diminuía, até parar exatamente quando cheguei ao último, como se estivesse me esperando ali. O corredor era estreito e frio, 3 portas, mas havia uma 4ª porta, uma que não aparecia em nenhuma planta da casa, uma que não estava fechada, estava enterrada na parede, como se alguém tivesse tentado escondê-la. E mesmo assim, havia um filete de luz vermelha saindo por baixo. Não toquei na maçaneta, só encostei o ouvido, e ouvi. Faltando um. E a voz não era humana. Era grave, arrastada, como algo respirando dentro de um poço. Corri para trás. A porta vibrou.
1, 2, 3 vezes, como se alguém estivesse batendo do lado de dentro. Desci as escadas tropeçando, mas a sala principal estava diferente. Quando entrei, quase gritei. 7 velas pretas estavam acesas em círculo. Eu juro que não estavam ali antes. A chama não tremeluzia, parecia obedecer a algum tipo de vento que eu não podia sentir. O ar cheirava ferro quente. Foi quando eu percebi que não estava sozinho. Um vulto parado no canto da sala, alto, magro, o rosto coberto pela sombra do chapéu. A voz dele: veio ocupar o lugar? Eu não consegui responder. Eu queria correr, mas minhas pernas estavam presas. Era como se a casa estivesse segurando meus tornozelos com mãos invisíveis. Ele deu um passo à frente. As velas apagaram todas ao mesmo tempo. E tudo ficou negro. Senti algo se aproximar do meu ouvido. O cheiro de vela derretendo ficou insuportável. E então ele sussurrou: se não escolhe, eu escolho. Senti um dedo gelado tocando meu pescoço. E naquele segundo, algo dentro de mim quebrou. Não sei se foi coragem, sanidade ou simplesmente esperança. Consegui me soltar, corri sem olhar para trás. A porta da casa bateu tão forte que o som ecoou como um tiro. Percebi quando cheguei na rua. Meu pescoço estava sujo de fuligem, como se alguém tivesse apagado uma vela ali. E até hoje, quando fecho os olhos, escuto a voz dizendo: está faltando um. E tenho certeza absoluta. A casa me deixou ir, mas não desistiu de mim. Agora que tudo foi dito, que cada sombra ganhou forma e cada silêncio encontrou sua voz, eu percebo que a verdadeira força dessa história não está no medo, mas na memória. A Casa das 7 Mortes não é só um lugar assombrado, é um lembrete, um aviso antigo, gravado nas paredes, de que toda dor que não é curada continua pedindo para ser vista. Aquelas vidas interrompidas, aqueles gritos que ninguém escutou, aquelas histórias que tentaram apagar, elas sobrevivem, porque ainda há quem tenha coragem de lembrar. E talvez seja esse o papel de quem chega até o fim dessa história. É não sentir medo, mas sentir compaixão. Porque por trás do mistério, por trás das velas, por trás da história, existiram pessoas de verdade. Gente que sofreu, que amou, que tentou fugir e não conseguiu. Gente que merecia ter sido ouvida em vida. Hoje, quando penso naquela casa, eu não tenho medo ou terror. Sinto apenas um aperto silencioso, uma espécie de respeito triste por tudo que ficou preso ali dentro. E no fundo, eu acredito que contar essa história, dar nome à dor, dar voz ao que foi silenciado, é a forma mais humana de iluminar um lugar onde por tanto tempo só existiu escuridão. Se um dia vocês passarem por aquela rua, não olhem com medo, olhem com respeito. Porque algumas casas carregam fantasmas, mas outras carregam verdades. E a Casa das 7 Mortes carrega as duas. E talvez, só talvez, ao lembrar, a gente ajude essas almas a finalmente descansar. Se vocês chegaram até aqui, comenta Tô Junto aí embaixo para eu saber. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e a gente se vê no próximo.